Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na última polêmica envolvendo Universidade Federal, Movimento LGBTQIA+, Nicolas Ferreira e, claro, Cu. Sim, Cu, porque aparentemente, em pleno 2024, é disso que nós precisamos para agitar o cenário político e cultural do nosso país. Cu. E se você não tá exilado na Sibéria, já deve ter ouvido falar no que rolou lá na Universidade Federal do Maranhão recentemente, né? Eis que lá uma professora de dança, formada em História da Arte, durante um evento da universidade, subiu na sua cadeira e nos presenteou com uma performance extremamente lúdica, cujo tema principal era Cu. Bom dia, ensina gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Educando com o cu. Agora, quando eu vi essa cena aí, a primeira coisa que me perguntei foi, mas que diabo que tá acontecendo aqui, né? Sinceramente, eu não me choquei com ela cantando cu. E nem com ela mostrando a raba na universidade. O que realmente me pegou foi a falta de ritmo. Gente, cadê o senso musical? Não sei. A letra parecia uma collab entre o Skylab e o Defante, remixada pelo Zé Felipe. Uma verdadeira desgraça. Educando com o cu. Mas tá, passado o primeiro susto ali, me veio a curiosidade, né? Por que dessa performance? Qual que era o ponto de todo esse cu? E aí eu resolvi investigar. Fui atrás pra ver quem que era a dona do ilustre cu viralizante. E acreditem, foi uma jornada bem interessante. Eu achei livros, achei podcasts, teses e todo um catálogo de conteúdo que faria qualquer conservador cristão aí perder o sono, se ele souber ler, claro, né? Mas enfim, como sempre, vou dividir aqui com vocês o que eu descobri. Antes de mais nada, só um aviso bem rápido, tá? Esse vídeo aqui não é pra você ser iluminado que sai por aí chamando os outros de burro com QI de macaco, enquanto repete frase pronta que nem um papagaio alienado. Se a sua capacidade de abstração é do tamanho de uma célula, eu sugiro que você pule esse vídeo aqui. E só mais um recadinho aqui pra quem tá com medo de ter sua rede social preferida bloqueada pelo Xandão outra vez. Calma, que hoje eu trago a solução para os problemas de todos os cracudos viciados em redes sociais, que assim como eu, né, tiveram inúmeros sintomas de síndrome de abstinência com a ausência do Twitter no Brasil por tanto tempo. A solução para os nossos problemas se chama Surfshark VPN. Graças à função Geoblock, com apenas alguns cliques você consegue mudar a sua localização para outro país, ficando totalmente livre para acessar as praças públicas virtuais mais cebosas e virulentas do mundo outra vez. Que maravilha, né, gente? E essa mesma função também te permite acessar sites, vídeos, filmes e séries que não estão disponíveis ainda no Brasil. E não é só isso. O Surfshark VPN também te protege enquanto você navega na internet, criptografando seus dados de ponta a ponta, garantindo a sua segurança online. Basta acessar surfshark.com/suave para fazer o download da Surfshark nos seus dispositivos, ativá-los e voilá! Liberdade e segurança na net. E o melhor de tudo é que vocês também podem experimentar o Surfshark por 30 dias com garantia de ter o seu dinheirinho de volta. E não se esqueça, usando o link surfshark.com/suave, vocês ainda ganham 4 meses extra na sua assinatura. Acessem surfshark.com/suave e garantam essa vantagenzinha. Bom, depois de procurar assistir aquele show completo, eu fui atrás para saber do que se tratava, de fato, esse evento aí, né? Porque o que tava rolando na internet era só manchete bem sensacionalista. Desculpa a redundância. Mas dizia assim, ó, professora de história diz que vai ensinar os alunos com o cu. E como era de se esperar, a história não era bem assim, né? A dona Tertuliana Lustosa não é professora da escolinha dominical que vai ensinar as criancinhas a usar o cu. Graças a Júpiter, não. A Tertuliana é apenas historiadora da arte, professora de dança, mestranda em cultura e sociedade, escritora, cantora e compositora. A Barbie. O evento em questão não era uma aula para crianças, e sim um evento em uma universidade federal, mais especificamente no Centro de Ciências Humanas. O tema da palestra ali era Gênero para além das fronteiras, tendências contemporâneas na América Latina e no Sul global. A ideia era reunir pesquisadores, professores, universitários para discutir questões de gênero, dissidências sexuais e outras interseccionalidades. Não era sobre transformar universidades em show de stand-up com o cu de punchline. Precisa ficar claro para todo mundo aqui que nem todo mundo que estava nesse evento concorda com a performance que foi feita. Porém, como é uma universidade e não uma igreja de que a gente está falando aqui, a ideia é ter diversidade, liberdade, debate crítico. Pelo menos era para ser, né? E precisa ficar claro também que a escolha do cu como símbolo e tema central da obra da Tertuliana, especialmente em Educando com o Cu, é uma provocação política da parte dela.
Quando ela traz o cu pro centro da discussão, a Lustosa está desafiando tabus e normas da sociedade brasileira, que é uma sociedade que, paradoxalmente, cultua bundas no carnaval e na mídia, mas reprime a educação sexual e marginaliza minorias sexuais e de gênero. Ela meio que tentou criar um choque que force as pessoas a confrontarem os seus próprios preconceitos e desconfortos. Esse é um dos motivos de causar tanto chororô nas pessoas. Eu acredito que falar sobre sexualidade é educar. Ela diz que é baixaria. Eu digo que é educação. Uma travesti cantar sobre a sexualidade que ninguém canta, com certeza é pedagógico. Porque ninguém vai deixar de cantar no paredão, pau na xereca, aquelas coisas que a gente sempre ouve. Mas uma travesti cantar, ele senta em cima da prostituta, ou seja, fazer os próprios homens dançarem, que eles dão pras travestis no escondido, é educação. É você evidenciar algo que é um fato social, um fenômeno social, nesse meu sentido tertuliano, né? Que é esse sentido meio perverso, meio satírico. Como mulher trans, a Lustosa sabe que o corpo dela é visto como transgressor. O cu ali acaba sendo um símbolo, uma extensão dessa transgressão. O elemento que é marginalizado, que ela reivindica como uma forma de resistência. Quando ela se apropria desse aspecto que muitos consideram negativo, ela não apenas busca espaço para ela mesma, mas ela também abre novas possibilidades para outras pessoas que também não se encaixam nos padrões tradicionais. No livro Manifesto Traveco Terrorista dela ali, o terrorismo que ela está citando não é físico, mas sim intelectual e performativo, o que é uma forma de denunciar e resistir às normativas de gênero que são impostas por uma parte neandertal da sociedade até hoje. A Lustosa critica a apropriação estética e cultural que a elite faz dos corpos e também da cultura marginalizada, especialmente no contexto artístico. Porém, agora vai a minha crítica aqui sobre trazer zonas eróticas para o ambiente educacional, principalmente em escolas, né? Eu acho que a tertuliana ignora que a aceitação de diferentes corpos e identidades pode ser promovida sem focar tanto no cu. Questões a respeito de diversidade de corpos, inclusão de gênero, orientação sexual e afins podem e devem sim ser abordados de forma subversiva e acessível, só que sem alienar alunos, educadores e os pais. Ao insistir muito nessa abordagem de cu, ela corre o risco de reduzir o debate a uma mera provocação simbólica, que acaba sendo facilmente manipulada e mal interpretada pela grande maioria das pessoas aí, né? Desvirtua o propósito maior de inclusão e conscientização, que são objetivos que podiam ser alcançados de uma forma bem mais eficaz. E eu sei que vão surgir comentários falando, pô, mas Yasmin, universidade não é lugar pra falar de cu? Meu amigo, se você tem na mesma frase ali, Universidade Federal, Humanas, eventos sobre gênero, feminismo, transexualidade e afins, o errado é você de achar que o cu não ia vir à tona nessa conversa. Ah, mas isso é munição pra extrema-direita. Não dá pra ignorar que o Brasil Paralelo comemorava como se fosse um gol em final de Copa do Mundo cada cu que saía da boca da tertuliana. Porém, a gente não pode esquecer que se a direita não tiver munição, ela inventa. Vide uma madeira de piroca que nunca existiu e mesmo assim tem trouxa que até hoje acredita. Então, meus amigos, fazer o que a direita quer para não dar munição para eles é a maior armadilha que a esquerda pode cair. Porque isso é jogar o jogo deles, segundo as regras e valores deles. A nossa forma de avaliar situações em casos de cu aqui precisa ser outra. É óbvio que se deve criticar casos de lacração desnecessária, polarização burra e outras merdas aí. Mas não se baseando no que a extrema-direita acha que é certo ou não. A esquerda não pode e não deve se comportar para entrar no sistema. Ela tem que ser contra o sistema, subverter o sistema e não ser uma cadelinha dele. Quem se diz de esquerda, o mínimo que deveria ter feito nesse caso ali, antes de fazer coro com a extrema-direita, é ter ido atrás para tentar conhecer o contexto da situação. Por isso, eu mostrei para vocês do que era o evento, onde era, quem que é a professora, porque tudo isso importa se você quiser tentar entender minimamente a realidade. Agora que vocês têm o contexto, fica bem mais fácil responder a galera da direita, né? Contextualizar e aprofundar o debate de fato. Vamos pegar aqui um exemplo que apareceu para mim no Twitter. Esquerda. Queremos cotas para trans nas universidades para que saiam da prostituição e tenham uma vida digna. Trans nas universidades. Perfeito? É exatamente isso que a esquerda quer. Justo? Aí ele coloca o exemplo da trans para mostrar que olha o que essa trans faz na universidade, sugerindo que, mesmo dentro do ambiente universitário, as trans agem de maneira inadequada porque elas são todas putas. Ué,
Eu não dei cota pra elas, como é que elas não viraram Elon Musk ainda? A lógica do pessoal aqui é que as cotas deveriam transformar todas as trans, na grande maioria das vezes forçadas à prostituição pela própria falta de oportunidade, em loirinhas, riquinhas, estudantes de odonto aí de forma mágica. Só que não é assim que funciona. As pessoas trazem consigo junto para a universidade as suas vivências, as suas dores, a sua realidade, que não muda do dia para a noite só porque elas ganharam acesso a um espaço acadêmico. A universidade tem que ser um lugar de transformação e de pluralidade, onde as diferentes histórias e experiências de vida têm espaço próprio. Querendo ou não, essas vivências fazem parte do que elas são e não tem absolutamente nada de errado em compartilhar isso. Se nós queremos mudança, a gente precisa muito mais do que cota e meras inserções assim artificiais. A gente precisa de oportunidades reais, de apoio, de acolhimento, para que essas pessoas possam superar essas barreiras de verdade. Mas achar que a inclusão por si só vai limpar essas experiências, ou que elas vão magicamente se comportar conforme o seu ideal, é ignorar totalmente a complexidade da questão, né? Cotas são um começo. O que a gente precisa mesmo é de uma sociedade que vá abrir portas para todas as pessoas, com as suas histórias, com as suas lutas, sem exigir que elas apaguem quem elas são para serem aceitas. Mas vamos ouvir aqui um pouco do que o maior especialista de cu tem para nos dizer. Eu quero falar com você, que é da comunidade LGBTQIA+. O país que você vive, sendo você hétero ou homossexual, é esse. O retrato da saúde do nosso país é isso aqui. É filas gigantescas, demora para consulta, falta remédio, falta tudo. O transporte público do Brasil, sendo você hétero ou homossexual, é isso aqui. Lotado. A segurança do seu país, sendo você hétero ou homossexual, é essa daqui. Estamos entre os 10 que tem mais homicídio no mundo. O cara, quando ele vai te roubar, ele não te pergunta, você é gay, você é homem? Não, ele simplesmente te rouba. A educação do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é essa daqui. Um dos piores do mundo. As estradas do nosso país, seja você hétero ou homossexual, é a mesma para todo mundo. A mesma porcaria que mais mata do que passa carro. Mas daí, chega nas eleições, o Lula vai lá, balança a bandeirinha LGBT e o que o pessoal infelizmente cai? Ai, meu presidente vai me salvar. Tá salvando legal, ó. Dá só uma olhadinha aqui. Assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram 42% do Brasil em 2023. Quem foi o presidente do Brasil neste ano? Foi o Lula. Sim, gente, a culpa é do Lula. Por causa dele, aumentou a morte de LGBTQIA+, no Brasil. E ainda teve uma galera de esquerda dizendo eu sou obrigada a concordar com o Nicolas. Claro que você é obrigada, né? Você é burro pra caralho. Como é que o Lula é o responsável e não a porra do discurso preconceituoso que o Nicolas e afins fazem contra a comunidade LGBTQIA+, quase todo santo dia? E aí eles ainda vêm com aquele papo de universalizar as dores da população como se todo mundo fosse igualzinho, né? Mas na hora de criticar o Lula, a Nicole ali usa dados sobre o aumento de número de mortes de quem? LGBTQIA+. A segurança do seu país, sendo você hétero ou homossexual, é essa daqui. Estamos entre os 10 que tem mais homicídio no mundo. O cara, quando ele vai te roubar, ele não te pergunta, você é gay, você é homem? Não, ele simplesmente te rouba. Assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram 42% do Brasil em 2023. Quem foi o presidente do Brasil neste ano? Foi o Lula. Ué, não era todo mundo igual? Ele não acabou de dizer que ninguém era morto ou roubado por ser gay ou sapatão? Decida-se, Nicole. Por essas e tantas outras que eu tomo as minhas medidas contra essa palhaçada aqui de ativismo LGBT que quer qualquer coisa, menos direitos para homossexual. E eu tomei 3 medidas contra esse episódio. O primeiro, eu acionei a PGR para poder investigar essa palhaçada que basicamente é uma putaria financiada com a tua grana. Engraçado ele pedir pra investigar isso aí, né? Logo ele que fez aquela palhaçada da peruca com a nossa grana na Câmara. Segunda coisa, eu solicitei informações para saber se os professores estavam cientes disso. E se sim, pedi para que todos sejam exonerados. Terceiro, protocolei um projeto de lei para aumentar a pena para todo tipo de crime obsceno que seja cometido dentro das universidades e também dentro da sala de aula. Agora cabe a você decidir se é esse cara aqui o malvadão da história que tá lutando por segurança, saúde, educação para todos. Afinal de contas, tem que ser daltônico para lutar por direitos de qualquer pessoa. Isso inclui os homossexuais ou toda a turminha dessa militante aqui travesti LGBT. A escolha é sua. Sim, Nicole. Você é o verdadeiro defensor da comunidade LGBTQIA+, não a própria comunidade. Faz todo sentido. Você luta pelo direito deles, né? Luta pela educação, pela causa negra também, né? É o bichão mesmo. Mas vamos ouvir outro PhD em cu aqui. Eu sou uma trava da peste. E sendo essa trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos, todo esse
Não aceitar que um homem esfregue o cu na cara do seu filho é preconceito. Não seja preconceituoso, viu? O cara chama uma mulher trans de homem e ainda quer falar de preconceito? Aceitar que um homem esfregue o cu na cara do seu filho. Puta que pariu, né, mano? Parece até meme ruim. E outra, cansei de sofrer, entendeu? Cansei. Você não quer ser responsabilizada pela obscenidade que você fez ali, num prédio público. O quê? Você tá me dizendo que pessoas que fazem obscenidades em prédios públicos devem ser responsabilizadas? Pronto, então eu acho que a gente fechou esse vídeo aqui com chave de cu, né? Ops, de ouro. Mas no fim das contas, o evento aí foi cancelado, a Tertuliana saiu em tudo que é jornal, o livro dela ficou entre os mais vendidos da Amazon, e acabou que isso também foi uma estratégia de marketing pra ela chamar atenção, né? Ela tá no Spotify, fazendo a música dela, e sim, isso é passível de crítica. Mas é a dinâmica que tá se colocando hoje em dia, chamar atenção através de polêmicas e direcionar parte desse engajamento pra outra coisa. E deu certo. Agora resta saber se valeu a pena pra alguém além dela mesma. Se bem que se eu fosse trans e visse esse rebuliço todo, eu acho que eu ia amar, né? Mas, enfim. Mas é isso aí, gente. Eu quero saber de vocês agora. O que vocês acharam dessa situação toda? Inútil? Choque pelo choque? Ou tá tudo dentro desse maldito jogo de atenção que a gente vive? Deixem aqui nos comentários a leitura de vocês dessa situação de cu toda, que eu vou ler todos eles. Eu agradeço muito por assistir, eu vou ficando por aqui e até logo.